Assim, eu quero hoje falar sobre questionamentos. Assim, muita gente gosta de dizer, né, meu pai inclusive, que eu desgracei todas as religiões. Mas o que eu vejo é que eu nunca consegui deixar de contestar, de questionar. Uma das coisas que acabou me levando a deixar de lado as religiões foi o fato de que eu nunca consegui deixar de questionar, principalmente os dogmas. Aí, para falar de dogmas e questionamentos, o que é dogma? Dogma, eu pesquisei o significado. Dogma, assim, a gente pode aceitar como o ponto fundamental de uma doutrina religiosa, filosófica ou sei lá mais o que, apresentado como certo e indiscutível. E a gente sabe que todas as religiões e seitas têm dogmas, né? Aquilo assim que você tem que aceitar sem contestar. Quando eu era evangélica, eu fui ensinada a aceitar sem contestar que existe um tempo certo de Deus para tudo, né? Que Deus é nosso Pai, que Jesus Cristo morreu por nós. Por exemplo, quem é a religião católica? Ela tem como entre seus dogmas que Nossa Senhora é a mãe, é a nossa mãe. E que, assim, por exemplo, as aparições de Nossa Senhora são tidas como verdadeiras, certas e indiscutíveis. Mas acontece que quando a gente começa a contestar, a gente vê que há falhas. E é claro que muitos religiosos não gostam quando a gente questiona, porque eles dizem que os dogmas são verdades. Por exemplo, uma senhora testemunha de Jeová que eu conheço, ela me disse que uma vez contestou um padre. Ela foi para casa de um padre e ela disse que o padre ele não é um verdadeiro cristão, já que esse padre teria dito que o dilúvio universal é uma lenda. Ou seja, ela aceita o dogma de que houve um dilúvio universal. E muitos católicos e evangélicos que eu conheço dizem que houve um dilúvio. Mas é claro que se a gente for analisar à luz da ciência, a gente vê que é impossível que tenha havido um dilúvio, porque isso teria tornado impossível posteriormente toda a vida na face da Terra. Uma coisa que eu fui ensinada a acreditar, e hoje eu não acredito mais, é que todos os problemas no mundo se devem ao pecado de Adão e Eva, porque eles teriam comido um fruto proibido. Mas olha, essa história de que a gente está até hoje pagando pelo que Adão e Eva fizeram de errado, isso ó, a gente pode contestar lendo um versículo deste livro aqui, desta Bíblia. Veja só, Deuteronômio, né? Capítulo 24, versículo 16. Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. O que é que está aqui? O que é que a gente entende então? Que cada um sofrerá as consequências de seus próprios atos. E está na própria Bíblia que cada um responderá por seus próprios atos. Será punido pelo que fizer de errado. Que os filhos não devem pagar pelo que os pais fizeram de errado, nem os pais devem pagar pelo que os filhos fizeram de errado. Cada um que arque com as consequências de seus atos. E eu acho que isso é o mais justo. Então, como é que os cristãos podem, os católicos, evangélicos e tudo mais, podem dizer com tanta certeza que que todos os problemas no mundo, todo o sofrimento pelo qual nós passamos, se deve ao fato de Adão e Eva terem comido o fruto proibido, terem desobedecido às ordens de Deus? Não é uma coisa a se pensar? Não é uma boa pergunta? Muitos dogmas, assim, a gente analisando, a gente pode achar injustos. Assim, eu não conheço muito dos adventistas de sétimo dia. O que eu sei é que eles guardam o sábado e eles se preocupam muito com a saúde do corpo, em cuidar de manter a saúde do corpo, né? Eu já li 3 livros de adventistas do sétimo dia. Eu já li O Grande Conflito de Ellen G. White, já li Hortaliças na Medicina Doméstica e Nutrição Orientada.
porque os adventistas de sétimo dia se preocupam muito com uma alimentação saudável. Por exemplo, adventistas de sétimo dia têm como dogma guardar o sábado. Agora, pensa só. Pensemos em, imagine uma pessoa adventista de sétimo dia recebendo uma proposta de emprego. Uma coisa que pode ajudá-la. Pode ajudar a sustentar os filhos dela. Aí o que parece mais correto? Ela aceitar o emprego ou recusar? Para não desrespeitar o preceito de guardar os sábados. Aí imaginemos do jeito que está no Brasil, achar emprego, uma pessoa recusar para não deixar de obedecer a um dogma de uma religião. Do mesmo jeito, por exemplo, a gente pode falar das testemunhas de Jeová. Porque, veja bem, digamos, porque as testemunhas de Jeová, elas têm que comparecer a todas as reuniões do Salão do Reino. Salão do Reino é onde as testemunhas de Jeová se reúnem. Tem que cumprir toda a obrigação de comparecer às reuniões no Salão do Reino. Se uma testemunha de Jeová não ficar comparecendo, se diz que ela está fraca na fé. Aí imagine, recebe uma proposta de trabalho, mas tem que recusar porque o horário do trabalho vai coincidir com o dia da reunião. Aí imagine você deixar de lado uma coisa que pode lhe ajudar, você com filho para sustentar, com uma família, com despesas para pagar, aí você ter que recusar porque a sua religião não permite. Do mesmo jeito, essas coisas que pregam, como por exemplo na Igreja Universal do Reino de Deus, que muitos evangélicos dizem que a Universal do Reino de Deus não é uma religião, é uma seita. Que ficam pregando essas coisas de que Deus vai cobrir de bênçãos. É por isso que eu digo, a gente tem que questionar. Uma senhora que eu conheço, que é evangélica, ela considera a Universal do Reino de Deus uma seita. E ela me disse, olha minha filha, eu conheço um caso em que um casal se separou por conta dessa Universal do Reino de Deus. A mulher dele vendeu a casa e deu todo o dinheiro que tinha para a Fogueira Santa. Aí imagine, a gente ter nossas vidas prejudicadas por conta desses dogmas, que com certeza não foram criados por Deus nenhum, foram criados por seres humanos. Isso sim. Que Deus iria querer, que Deus justo e bondoso iria querer que uma pessoa recusasse uma proposta de trabalho para deixar de guardar o sábado, hein? Ou para não deixar de guardar o sábado, ou para não perder dia de reunião no Salão do Reino, ou um culto numa igreja evangélica, hein? O que é mais importante? É você aceitar um trabalho que possa preencher suas necessidades, pagar suas contas, ajudar você a sustentar sua família, ou você obedecer aos dogmas da religião que você segue? É outro dogma também. Você tem que carregar sua cruz. Olha, eu ando passando por problemas, né? Muita gente disse assim, hoje uma mulher me disse, Atenea, que bom que Deus está lhe dando forças para você carregar a sua cruz, por conta dos problemas econômicos que eu estou enfrentando, que tem me levado até a fazer vaquinha na internet. Aí eu pensei, olha, essa cruz, se eu estou carregando uma cruz, eu não desejo essa cruz para o meu pior inimigo, né? Que uma mulher católica disse, meu amor, Deus te ama. Mas é porque isso que você está passando é a sua cruz. Um pai que ama seus filhos, uma mãe que ama seus filhos, vai tornar a vida desses filhos difícil? Que a gente saiba, um pai que ama os filhos vai fazer de tudo para tornar a vida dos filhos melhor, para que os filhos tenham uma vida melhor. Não vai tornar a vida desses filhos mais difícil. Mas é claro, quando a gente contesta, quando a gente questiona, aí as pessoas religiosas chegam, vêm dizer que a gente não sabe de nada, que a gente não lê a Bíblia, que a gente é revoltado. Mas isso não é questão de revolta, é questão de pensar. Bom dia a todos.